Tama é um cavaleiro idiota que morreu para uns vagabundos, mas sua vida muda quando ele reencarna como um gatinho mais forte que o Saitama, e vira o bichinho de estimação de uma elfa-mamãe peituda. Tama acorda num labirinto, e tudo o que ele lembra é que morreu depois de ser esfaqueado por uma lâmina demoníaca. Ele reencarnou como um monstro de rank esse, um gigante capaz de destruir nações numa única noite, tipo como sua mãe abalou meu mundo em uma noite só. Como ex-cavaleiro, ele se sente dividido por ter reencarnado como um monstro que ameaça o mundo inteiro. Mas quando ele olha para o próprio reflexo, vê que agora é um gato idiota pra caramba. Embora o surpreenda, ele decide aceitar, um Rimuru vagabundo de rank, e aparece querendo devorá-lo. Tama verifica suas habilidades e usa uma delas para atacar o slime. E faminto, Tama não tem escolha a não ser morder o slime. Mas para sua surpresa, ele tem um gosto mais doce que o leitinho do seu pai. Só então ele percebe que pode guardar as habilidades das criaturas que come e até armazená-las para depois. Então ele parte para sua pequena caçada por comida. Tama enfrenta vários monstros, de lagartos voadores a monstros de pedra que parecem Mia-Ax sem maquiagem. E depois de comê-los, ele adquire suas habilidades. Em sua jornada, ele encontra um baú de tesouro e fica animado ao ver um cristal vermelho dentro. Mas, como em qualquer jogo Souls, acaba sendo uma armadilha e o transporta para cima de um dragão terrestre de rank esse. Tama lança um ataque que é desviado e cria uma abertura para ele. O dragão ataca de volta, e enquanto Tama tenta se defender, ainda consegue atingi-lo, fazendo-o sangrar. Assim que o dragão está prestes a terminar o serviço, Tama consegue contra-atacar e voa para a abertura na caverna para escapar da morte. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, uma elfa mais encorpada que a sua irmã está começando seu dia como aventureira. Ela pega um barco para a entrada do labirinto, e quando os guardas a param, ela mostra seu pingente que lhe dá acesso. Lá, ela saca sua espada dupla, e isso lembra a Eri de seu passado, quando ela viu uma guerreira carregando a mesma arma contra demônios. De volta com o gatinho, Tama está perto da saída quando desmaia devido à perda de sangue. Mas antes que ele tenha outra reencarnação como um garoto emo preso numa parede feita por titãs, Arya o vê e vai salvá-lo. Tama acorda enfaixado e dentro da casa de Arya onde ela cuida dele. Ele se derrete ao ver uma elfa tão linda com seios gloriosos de mamãe e percebe que Arya não sabe que ele é um monstro de rank esse. Por dias, Arya cuida de Tama, o alimenta, o nutre e até dorme com ele até que ele se cure completamente. Então ela parte para o labirinto. Mas depois do que ela fez por ele, Tama se dedica a proteger Arya, então ele vai segui-la. No labirinto ele a segue, preocupado que ela acabe como as garotas em Goblin Slayer. Mas quando ela encontra alguns goblins, Eria os derrota facilmente e pega suas orelhas, o que surpreende Tama. Só então outro Goblin aparece, e embora Eria esteja confiante, acaba sendo um mago Goblin que atira fogo nela. Ela fica paralisada, mas como Tama não pode expor suas habilidades superpoderosas, ele a empurra para fora do caminho e arranha o rosto amassado do Goblin, fazendo-o cair para a morte. Eria não consegue acreditar que Tama a salvou, então no caminho de volta, ela acaricia o corpo dele, o que deixa Tama muito feliz. Então, eles vão pra guilda onde, depois de entrar, um cara com um corte de cabelo de jeca, Kuzman, tenta assediar Arya para sua equipe para que eles possam fazer bebês elfos. Mas Tama morde a mão dele, impedindo-o de mexer com Arya. Kuzman joga Tama para longe, mas quando ele cai, usa sua garra para rearranjar o rosto dele. Isso irrita Kuzman e o faz querer fazer ensopado de gato, mas antes que ele faça qualquer coisa, Ana, a ladyboy aterrorizante que é a recepcionista da guilda, para Kuzman, e quando ela o ameaça de que vai dar uns tapas na bunda dele, Kuzman foge com medo. Ana elogia Tama por salvar Arya, e depois que ele a salva 2 vezes, Arya declara que a partir de agora, Tama será oficialmente seu gato, o que deixa Tama muito feliz. Então, ela brinca com ele e seu pelo, mas enquanto ela se aproxima para acariciar as joias do bebê de Tama, Tama ronrona e se derrete de prazer. Mais tarde, enquanto bêbada, Arya, parecendo um petisco, diz a Tama para tomar banho com ela. A princípio, Tama declara que não fará isso, mas depois de se render, ele toma banho com ela e suas 2 boias enormes. Só então ela desabafa sobre como quer ser forte e conta a história de seu passado. Arya informa Tama sobre como demônios atacaram sua vila, mas eles foram salvos por uma elfa santa da espada, Alicia, que se tornou o modelo de Arya. E depois de ouvir isso, Tama se aconchega com ela. No dia seguinte, Arya e Tama vão para a guilda, onde Ana os avisa para irem para casa. Só então Kuzman aparece e mostra uma ordem para abater Tama depois que ele arranhou o rosto dele. No entanto, ele desafia Arya para um duelo, e que se ela vencer, Tama ficará vivo, mas se ela perder, ela se tornará sua mamãe de bebê. Isso surpreende a todos e sem nenhuma opção, Arya aceita o desafio dele. Naquela noite, a cidade inteira assiste ao duelo entre o Kuzman de Rank C e a Arya de Rank D. Mas, sentindo-se generoso, Kuzman oferece a Arya para escolher alguém para ajudá-la contra ele.
Quando ninguém se apresenta, Cusman ri, mas de repente, o próprio Tama se apresenta como parceiro de Arya, pronto para dar uma surra em Cusman. Tama ataca primeiro, mas rapidamente percebe que é difícil derrotar Cusman sem suas habilidades. Arya vê essa chance de atacar, mas Cusman a desvia e a chuta, o que causa um hematoma. Ela continua tentando todos os ataques que conhece, mas Cusman facilmente contra-ataca cada movimento dela, sabendo que está perto de ser a principal fonte de leitinho de Eiril. Ele consegue derrubar Eiril, declarando que é o vencedor, e Tama, à margem, está questionando se deve usar suas habilidades e se mostrar ao mundo. Quando Cusman ataca, Tama usa sua habilidade para desviá-lo e o joga para longe, fazendo com que sua própria espada se enfie em sua espada de carne. Isso surpreende a todos ao ver este gato tão poderoso, e enquanto Tama percebe que sua vida acabou, ele não sente arrependimento por salvar sua preciosa mestra. No entanto, eles o celebram por ser um gato elemental e não um gigante, e anunciam que Eria é a vencedora. Daquele dia em diante, Tama, que é um gigante maligno de classe esse, é agora o animal de estimação de uma elfa peituda. Na manhã seguinte, Tama acorda ao lado de Arya e, querendo mimá-la, Tama lambe a orelha de elfa dela. E percebendo que ela quase baba pelos lábios inferiores, Tama pula da cama, mas não adianta nada, pois Arya o puxa de volta para lamber suas orelhas mais um pouco. Mais tarde, eles vão para a armaria e se encontram com a ferreira peituda, Volcan. Ela fica animada ao ver o lendário gato, Tama, e eles brincam com ele. E aqui, Tama se sente abençoado por renascer como um gato cercado por jarros leitosos. Só então, Vulcan pergunta a Arya por que ela está aqui, e ela diz a Vulcan que quer que ela faça uma armadura para Tama. Animada, Vulcan passa o dia e a noite construindo a armadura, e no dia seguinte, Tama está todo estiloso com seu novo visual. No entanto, ela informa Arya que seu pedido para deixar sua espada mais leve não pode ser feito. E embora isso entristeça Eria, Vulcan tem uma ideia. Ela pede a Eria para formar uma equipe temporária com ela para que ela possa observar Eria em primeira mão na batalha para descobrir o problema. Então, eles passam o tempo lutando contra goblins no labirinto, e sendo a mamãe musculosa que ela é, Vulcan derrota facilmente sua parte dos goblins. Só então, um orc aparece, querendo as bochechas das duas garotas. E quando Eria vai atacar, o orc a contra-ataca facilmente, então Tama tem que intervir para ajudar Arya a derrotar o orc, pois seus movimentos agora são legíveis pelo inimigo. No entanto, Vulcan vê a fraqueza no movimento de Arya e a informa que o próximo inimigo que eles enfrentarão será perfeito para sua prática. Eles precisam de um Hopper, e quando Tama vê seu oponente, ele teme que isso termine com as garotas em uma amarração quente. Vulcan diz a Arya que ela será forçada a mudar seus movimentos contra eles, e quando Arya vai atacá-los, ela prova estar certa, pois o Hopper facilmente contra-ataca os movimentos rápidos de Arya. Só então, Vulcan joga facas de Arya, e ao usá-las, Arya consegue se mover mais rápido do que nunca. Aqui, Vulcan aponta que Arya se encaixa melhor com facas nas mãos, e usando sua velocidade, corta o outro Hopper, fazendo o monstro excretar um líquido branco, fazendo Arya saber de antemão como é uma noite com Johnny Sins. Isso irrita Tama que ela tenha ficado com creme no rosto, e ela avança pelo Hopper com facilidade, impressionando tanto Vulcan quanto Tama. Com o Hopper derrotado, Tama dá uma mordida para absorver sua habilidade. E embora tenha o gosto dos fluidos da sua mãe, Tama consegue aprender novas habilidades. Enquanto isso, Arya continua esfaqueando o monstro morto pelo que ele fez a ela, afirmando que só Tama pode profanar o rosto dela. A partir de então, apesar de sua paixão pela Santa da Espada, Arya declara que se tornará mais forte não usando espadas, mas facas. Então eles entram em uma fonte termal no meio do labirinto, e Vulcan os acalma, afirmando que a Pedra Filosofal os protege do perigo. A pedra levaria de volta ao seu passado, lembrando-a de quando sua vila foi atacada. Arya diz a Tama para se juntar ao banho, mostrando a ele o quanto de trama ela carrega. E enquanto Tama inicialmente se convence de que não vai se render, ele se junta a elas no banho quente. Arya pergunta a Vulcan o que aconteceu com sua última equipe, e ela os informa que sua antiga equipe se separou depois que 2 membros transaram, fazendo com que um dos membros engravidasse. Isso leva Vulcan à equipe de Arya e a informa que gatos elementais como Tama podem cruzar, e quando Tama verifica suas novas habilidades do Hopper, ele vê que pode fazer bebês meio gato, meio elfo com Arya. Enquanto ele se convence de que não fará isso, Arya fica animada com a ideia, dizendo a Tama para crescer rapidamente e mostrar a ela o cachorrão dentro do corpinho de gato dele. Então eles enfrentam um Minotauro, e apesar de sua velocidade, o poder de Arya não é suficiente para derrotá-lo. No entanto, Arya continua atacando o Minotauro com sua velocidade, impressionando Tama, e consegue danificar o Minotauro. De repente, o teto desaba, e pouco antes de enviar Vulcan para outro mundo, Tama a salva, fazendo-a se render. Arya derrota o Minotauro, enquanto Vulcan não consegue acreditar o quão másculo Tama é depois de salvá-la, e ela quer se juntar ao harém. Mais tarde, eles levam a cabeça do Minotauro de volta para a guilda, onde Ana parabeniza Arya por sua nova arma, e eles celebram. Eles bebem álcool como peixes, e isso lembra Tama das vezes em que ele celebrava depois de completar uma missão. Só então Vulcan pergunta se eles querem formar uma equipe de verdade com ela.
E enquanto Aria está um pouco hesitante, Tama pega a mão dela para se juntar à mão de Vulcan e eles formam uma equipe de verdade. Semanas depois, Tama se encontra preso entre os melões das duas garotas dormindo, onde ambas falam em seus sonhos sobre querer fazer bebês gatos com Tama. Mas sendo o cavaleiro honrado, Tama se distrai olhando para suas estatísticas. Lá, ele descobre que pode evoluir sua forma de gato para o próximo estágio, e se aproxima de se tornar um verdadeiro gigante. Mas não querendo destruir a vida pacífica que ele tem agora com Eria, ele decide ignorar isso, a menos que seja necessário. No dia seguinte, Aria e Tama encontram dois bandidos intimidando a garota e querem vender os rins dela. E quando Aria se aproxima, os dois querem briga. No entanto, quando eles veem o lendário gato, Tama em seus ombros, ambos se desculpam antes de fugir. Aria conforta a garotinha e ela se apresenta como Lala, que perdeu ambos os pais. Aria leva para uma igreja cheia de órfãos e todos ficam animados ao ver Aria. Ela se encontra com a freira para entregá-la lá aos seus cuidados, e a freira diz a Aria o quão felizes eles têm sido desde que Aria tem vindo visitá-los. E aqui, Tama promete a si mesmo que sempre a apoiará. Mais tarde, enquanto olham alguns bolinhos de arroz, a equipe segue para a guilda onde Ana parabeniza Aria por alcançar o rank C como aventureira. Só então, eles veem uma multidão no quadro de missões, pois todos estão olhando para a missão de emergência. Ana os informa que pessoas têm desaparecido na cidade de Reynold e que os culpados podem ser demônios. Isso surpreende a todos, mas sendo a nobre guerreira com grandes seios, Haria pede a Ana para lhe dar mais informações. Só então, um cavaleiro chamado Cedric aparece para explicar a situação e todos na guilda ficam maravilhados com sua beleza e o quão charmoso ele é. Enquanto ele faz todos suspirarem por ele, Tama reconhece Cedric como um grande mago que uma vez fez nome durante o Ragnarok, uma grande batalha entre humanos e demônios, e que a presença de Cedric deu à humanidade a vantagem para obter sua vitória. Haria se preocupa que mesmo com Cedric ao lado deles, eles não serão suficientes para os demônios. Mas Ana, babando no suor do Cedric, a assegura que com o papai Cedric ao lado deles, eles vencerão, e aqui as garotas percebem que Cedric prefere ser pego por caras, em vez de por garotas. Na manhã seguinte, antes de ir para a batalha, Tama percebe que sua mestra Aria está nervosa. Então ele a lambe, o que a deixa no clima. Ela o agradece pela lambida e, para retribuir o favor, ela beija Tama nos lábios, o que o faz se derreter e faz a polícia ser chamada. Então, sob a liderança de Cedric, eles iniciam a missão e a equipe composta por Danny, Howard, Kenny e Marietta se apresentam a Tama e às garotas. Eles ficam maravilhados com Tama, o gato elemental. As garotas estão babando em como ele é fofo e o colocando em posições que nos fariam desejar ser gatos. Só então, a carruagem para e eles se deparam com orcs gordos e gosmentos que parecem você. Cedric chama Danny e quando ele se apresenta, ele os fatia facilmente em bacon para o café da manhã. É incrível ver a habilidade de Danny, e eles o informam que Danny não usou nenhuma habilidade para lidar com os orcs, o que a surpreende ainda mais. Naquela noite, eles chegam à vila de Reynold, e quando o chefe os informa que mais pessoas estão desaparecendo devido aos demônios, isso lembra Aria de seu passado sombrio quando demônios atacaram sua vila. Então, eles jantam como uma equipe, e Aria pergunta por que eles se tornaram cavaleiros. Alguns deles afirmam que precisam pagar dívidas, enquanto outros querem ficar ricos e ser Andrew Tate. Cedric lhes diz que depois de ser deserdado por sua família por gostar mais de salsichas do que de rosbifes, ele se tornou um cavaleiro para ganhar a vida. Ariel pede desculpas por sua pergunta, mas eles a asseguram que está tudo bem, pois eles conseguiram viver seus sonhos. Mais tarde, as garotas se preparam para um banho, e como um gato, as garotas forçam Tama a se juntar a elas e se limpar. Apesar de ser um cavaleiro honrado, Tama, mesmo como gato, não consegue evitar se render quando vê as garotas limparem sua gatinha. Como Aria tem os maiores melões, as garotas não conseguem evitar querer brincar com eles. Mas na porta ao lado, os caras que não gostam de salsichas, Danny e Howard, não conseguem evitar querer espiar depois de ouvir os ruídos felizes de Aria. No entanto, antes que eles consigam sequer ver as bochechas doces, Tama os para e os devora. Mais tarde, a equipe entra em uma masmorra e, sem que eles saibam, alguém os está observando de perto e planeja eliminá-los. Ele envia um exército de lobisomens contra eles, mas a equipe os derrota facilmente. No entanto, Tama mostra suas habilidades de tiro de água, que abrem um buraco nos lobisomens e mostra a esta equipe que este gato é o maior da turma. Isso choca o observador ao ver o quão poderoso Tama é, mas ele tem mais planos esperando por eles. Depois de ver a amabilidade de seu gato, Aria começa a pirar e afirma o quanto ela quer que Tama faça a gatinha dela ronronar, e Tama só pode aceitar seu destino. Mais tarde, eles enfrentam o Observador, Barrel, que fazia parte do clã de demônios que os humanos extinguiram. Ele cria uma parede mágica para dividi-los e envia seu troll de classe A para eliminá-los. E entre as paredes mágicas, Tama está sozinho, pois Benarel o ataca especificamente. Tama tenta usar seu poder para arrancar um braço, mas o troll facilmente cresce outro. E aqui, Tama percebe que está em apuros. Enquanto isso, Cedric e sua equipe também estão enfrentando trolls. Mas ao contrário de Tama, Cedric usa sua espada especial que consegue cortar o troll facilmente enquanto ri como um maníaco. E Barrel reconhece que Cedric está usando magia das trevas.
De volta com Tama, ele está encurralado bem na frente de uma Arya preocupada, mas ele olha para seu arsenal e usa ataques de fogo para derrotar os Trolls. Embora eles consigam curar suas feridas, Tama continua spamando seus ataques de bola de fogo como num videogame e assa os Trolls que está enfrentando. Enquanto Beryl não consegue acreditar no que está enfrentando, Vulcan tenta atacá-lo por trás, e quando Beryl consegue desviar de seus ataques, Arya aparece por trás e esfaqueia Beryl. Sua lâmina começa a brilhar, o que causa uma dor tremenda em Beryl, mas ele retribui o favor e corta Arya com uma lâmina envenenada antes de desmaiar. Arya cai devido ao veneno, enquanto Beryl promete que terá sua vingança. A equipe rapidamente leva Arya de volta para a vila, e o médico os informa que Arya só tem 12 horas antes de encontrar a morte. Eles não conseguem acreditar no que estão ouvindo, e exigem que haja uma saída. O médico os informa que para combater o veneno de um dragão, eles precisarão do olho de um dragão terrestre de rank, esse para criar o antídoto. Enquanto o grupo quer salvá-la, Cedric os informa que eles precisam manter a calma, pois não sabem a localização de um dragão terrestre, mas Tama sabe, e ele voa deixando todos eles. Em sua mente, ele está determinado a satisfazer sua mestra elfa peituda, mesmo que isso custe sua vida, então ele voa para o labirinto. Lá ele enfrenta o dragão terrestre que uma vez quase tirou sua vida, mas desta vez Tama vem preparado para uma luta e se transforma em sua segunda forma, um gigante completo. Os dois monstros trocam golpes, mas o dragão vê sua abertura e morde Tama no pescoço. O dragão inicialmente pensa que venceu, mas Tama vê essa chance, e usando sua cauda corta a cabeça do dragão. De repente, Tama retorna à sua forma de gato, percebendo que há um limite para sua transformação, mas ele não se importa muito e rapidamente armazena o dragão antes de voar de volta para sua mestra. De volta à cidade, Arya está em estado crítico e a equipe está chorando, pronta para sua morte. No entanto, eles sentem o chão tremer e quando saem, encontram o dragão com Tama em cima dele como seu matador. Na cama, Arya sonha com seu passado cheio de demônios, onde demônios atacaram sua terra natal para procurar a Pedra Filosofal, e quando ela foi confrontada, ela caiu de joelhos e se molhou. Só então, um gato elemental a salvou, e a partir de então, ela se apaixonou por gatos. Com o olho do dragão em mãos, eles conseguiram curar Arya. E embora leve algum tempo para ela se curar completamente, todos celebram sua segurança. Enquanto isso, Tama volta para a masmorra, e no caminho ele vê que não consegue voltar a ser o gigante e não sabe por quê. No entanto, ele quer testar as novas habilidades de dragão que ele obteve ao derrotar o dragão terrestre, e quando ele encontra um touro que parece o cara que come sua mãe enquanto seu pai assiste, Tama ataca o touro e o destrói. Só então, uma garota aparece de dentro do labirinto, chamando Tama de O Forte. E embora Tama não saiba quem ela é, a garota quer uma coisa, e é o leitinho do Tama. Tama foge, mas a garota continua o perseguindo, implorando para ele a cruzar, mas Tama consegue escapar de seu agarre estranho. Tama volta para casa para dormir entre os melões da Arya, mas ainda lembrando da garota esquisita, ele vê a semelhança entre ela e o dragão terrestre. No dia seguinte, Arya se veste Tama para fazer um piquenique juntos. Eles respiram o ar fresco e depois de ouvir o que aconteceu, Arya agradece a Tama por derrotar o dragão terrestre para ela. Ela lhe conta sobre como se sente fraca como guerreira e relembra seu passado sombrio. Com o gato elemental protegendo-a dos demônios, ela estava perdida, mas o mestre do gato, o Santo da Espada, apareceu para derrotar os demônios e salvar Arya. Depois disso, Arya sai de casa para seguir os passos do Santo da Espada em busca de força, despedindo-se até mesmo de sua mãe elfa com seios mais pronunciados. Mas agora, Arya chora, ainda fraca apesar de toda a experiência que teve. Tama a conforta ao se encolher ao seu lado e Arya agradece seu apoio. No dia seguinte, após ganhar uma comissão substancial pela batalha, Arya gasta seu dinheiro comprando armadura para si mesma e para Tama na armaria de Vulcano. Eles vestem as armaduras, e embora Arya pareça estar no distrito de Luz Vermelha, Vulcano assegura-lhe que está usando armaduras que até Erza Scarlet invejaria. Para testá-las, vão ao labirinto em busca de aventura. Mas antes de avançarem, Taima lhes dá a proteção do Leão Divino, que lhes dá um buff. E Arya entende que isso é porque Taima está preocupada com ela. Então enfrentam um gnomo no labirinto e com as novas armaduras e o buff de Tama, Arya facilmente derrota o gnomo. Naquele momento da escuridão surge o louco, e enquanto Tama fica assustado, as garotas pensam que ela é uma aventura. Elas perguntam quem ela é, mas quando ela apenas latigueia sobre querer espremer a massa de bebê de Tama, elas assumem que ela tem amnésia extrema. A louca garota pede a Tama que a fertilize, mas Arya a interrompe e diz a ela que Tama é só dela. E ela não pode acreditar em quão boas devem ser as bochechas elfas que fizeram um Behemoth forte se dobrar. Arya declara que cuidará dela, e embora essa garota louca não entenda, ela concorda, pois tudo o que importa é estar com os tesouros de Tama. Enquanto Tama está assustado com seu gerador de bebês, Iril o assegura de que protegerá ele. No caminho de volta, eles batizam a de Stella, e quando Tama pensa que o nome é bonito, Stella consegue ouvir seus pensamentos. Então, levam Stella a um banho onde limpam seus cotovelos fedidos, que cheiram pior do que os espectadores assistindo.
Mas quando ela entra na banheira quente, salta dentro, nunca tendo sentido água quente antes. Então, quando Eria lava Tama, Stella fica ciumenta e pede que também possa tocar Tama, mas Jiraiya recusa, afinal, ela é o mestre de Tama. Naquela noite, quando Eria dorme, Stella diz a Tama para acordar e Tama percebe que Stella está usando telepatia para conversar com ela. Stella revela-se a Dragão Terra, surpreendendo Tama, e diz que sempre venceu suas batalhas, mas quando foi derrotada por Tama, reencarnou e prometeu ser com alguém forte. Tama pergunta qual é seu objetivo atual, pensando que seja vingança, mas Stella reconhece sua derrota para um macho alfa como Tama, e agora deseja apenas criar metades dragão, metades gato com ele. Ela pula nele, mas Arya a interrompe e salva Tama de ser esmagado. Arya faz suas intenções claras de que não compartilhará o gerador de Tama com ela. Embora Stella reconheça que perdeu, ela manda mensagens telepáticas para Tama que ama ele. Mas ouvindo isso, Tama não pode evitar ficar preocupado com seu pauzinho. No dia seguinte, eles juntos, e Stella come a comida como um cão louco. Mas através da telepatia, ela pergunta a Tama o que Arya realmente quer, depois de ver como ela é gentil. Quando Tama explica que Arya é seu mestre, Stella fica surpresa. Em seguida, Tama pede a Stella que não diga a Arya que ele é um Behemoth, para que ela não o veja como um monstro. Mas Stella diz a Tama que ele terá que pagar $24,07 para ela calar a boca. Enquanto Tama está assustado, Stella diz que está brincando e que seu orgulho só permitirá que ela conquiste Tama de forma justa. Eles passeiam pela cidade, e Stella expressa como incrível iria ser capaz de domar Tama como seu gato. Tama entende como ela pensa, e isso é devido à maneira como monstros veem a força acima de tudo. Ela vê Arya como alguém incrível. Em seguida, Arya sugere que devem ir em uma aventura, e Stella mostra sua excitação por isso. Então, levam na armaria de Vulcano para obter algumas armaduras, e Stella usa armaduras que a tornam parecer uma trapaceira sem talento em eventos de cosplay. Elas perguntam sobre suas mãos que não têm proteção, mas Stella mostra suas mãos transformadas, e uma cauda cresce mostrando suas pernas de dragão. Não sabendo que ela é realmente uma dragão, as garotas pensam que Stella é uma Dragonute, uma humana que pode transformar partes do corpo em dragão. Então, Stella escolhe suas armas, mas em vez de pegá-las na frente, ela vai para trás e pega um escudo enorme. Surpreende Vulcano ver alguém carregando esse escudo com uma mão, e ainda mais surpreende Toma em ver que ela se concentra mais em sua defesa. Stella diz que desde sua derrota contra ele, ela se preocupou mais com sua defesa, e que sua derrota contra ele ensinou-lhe tanto amor quanto força. Depois do escudo, ela pega uma espada gigante e com isso começam a aventura. Elas entram no labirinto e enquanto os outros são calculistas, Stella avança procurando inimigos. Ela encontra alguns gnomos que estão relaxados e sem usar suas armas, ela corta-os usando suas garras de dragão. Mas quando um gnomo tenta esfaqueá-la por trás, ela usa sua espada para cortar o gnomo em pedaços, fazendo o Slayer de gnomos orgulhoso. Mas não tão orgulhoso quanto eu se você inscreveu nesse canal e deu um grande xixi nessas melões élficas. Tema sente medo ao ver como Stella é forte e esperando que ela não vá pelo caminho sombrio. Mas Arya vê o lado positivo e encoraja os outros a apoiarem Stella sempre que ela luta de forma imprudente. Stella expressa quanto deseja enfrentar adversários mais difíceis. E embora Arya concorde em levá-la para monstros mais fortes, ela pede a Stella para ser cuidadosa. Mas Stella assegura de que estará bem. Então, levam-na para um nível inferior para enfrentar alguns orcos. Stella facilmente usa seu escudo para empurrar esses porquinhos com facilidade. Mesmo reconhecendo sua força, elas se preocupam que Stella não consiga lidar com o próximo nível. Lá, enfrentam um Hopper, e enquanto tentam avisar Stella, ela simplesmente avança no monstro sem cuidado. Tama informa a Stella que esse monstro é o sonho de todos os homens quando usa seu tentáculo para entrar nos buracos da menina, mas Stella avança nele. Ela se prende aos tentáculos e seu corpo é espraiado pelo líquido branco do monstro. Isso a faz começar a tremer e recorrer a seus instintos de dragão para lutar de forma impulsiva. Tama vê o potencial resultado ruim e usa seus próprios Hopper Skills para chamar seus próprios tentáculos. Puxa as garotas de volta e derrota o Hopper usando seus tentáculos e água sob pressão. Usando telepatia, Tama repreende Stella por perder o controle, e Stella diz a Tama que ainda tem trauma de sua derrota contra ele. Tama diz a ela que não tenha medo, pois está lá para protegê-la, e Stella se rende a ele, dizendo que ouvir isso de quem ela ama quase a faz molhar. Stella diz a Vulcano que quer aprender a usar suas armas melhor, e isso dá a Vulcano esperança de criar uma equipe forte. Ouvindo a palavra equipe, lembra Stella de todas as vezes que enfrentou eles, e ela expressa sua excitação por agora fazer parte de uma. Enquanto isso, Arya se aproxima de Tama com a intenção de fazer filhos, expressando quanto prazer sente ao ser comprimida pelos tentáculos dele. E Tama se preocupa com seu gerador, mas Vulcano coloca um fim à sua depravação. Então, discutem sua estratégia e decidem que Stella será o tanque devido às suas armas enormes e aos seus seios ainda maiores.
Eles enfrentam mais orcos no labirinto, e assim como um tanque, Stella luta na linha de frente para atrair os ataques, mas ela fica muito animada e deixa todos para trás. Como apoio, Taima dá às garotas um buff, e elas correm atrás de Stella. Mais tarde encontram uma fonte quente, então tomam um banho. Enquanto Tama promete não olhar como um cavaleiro honrado, Harriet puxa-o para dentro para lavá-lo em seus seios. Stella e Vulcano observam com ciúmes, também querendo ter Tom em seus seios. Mas Stella tem o suficiente e confronta Arya. Ela diz a Arya que, sendo realmente mais fraca do que ela, Tama merece estar com alguém mais forte. Mas Arya se recusa a perder, dizendo que Tama prefere seus melões élficas às suas tetas de lagarto ásperas. Elas começam a argumentar com Tama preso entre seus coxins celestiais, e isso causa ele a ser arremessado alto no céu. Mais tarde levam Stella a Anna para registrá-la como uma aventura, mas antes que Anna faça isso, ele apresenta alguém a elas. Cyrus, aqui para pedir a Arya um pedido pessoal, e que precisa dela e sua equipe para proteger um precioso carregamento. Vulcano informa-lhes que ela não pode deixar sua loja, mas Arya entende sua decisão. Stella pergunta a Rhys o que ele está falando sobre o carregamento, e ele leva-as ao seu estoque privado. Lá, apresenta-lhes o esqueleto de dragão de terra que ganhou em leilão, que é o esqueleto de Stella. Surpreende Stella ver isso, mas em vez de medo, ela começa a tremer, sentindo formigamento dentro dela ao ver seu próprio cadáver. Antes que Arya comece sua missão, Anna entrega a ela sua nova insígnia como aventura de nível B. No dia seguinte, Tama e a equipe vão em uma jornada para proteger o carregamento precioso de Stella para Rias, e criam um acampamento para descansar. Rhys entrega a Shiarya flores belas, mas diferente de outros velhos estranhos que se aproximam, ele não tenta levantar Arya e é fiel à sua esposa. Arya pergunta a Rhys por que trouxe o esqueleto de dragão, e ele informa-lhes que seu amigo comerciante disse que uma grande guerra está vindo. Isso lembra Tama do que o demônio lhes contou, e isso o deixa preocupado. Naquela noite, enquanto dormem, Tama se acorda sentindo desconforto, e quando olha para fora, o cenário mudou para uma floresta, deixando apenas a estrada e o acampamento intactos. Rhys os pressiona a fugir montando a carruagem e informa-lhes que um novo labirinto foi formado aqui, algo inédito para eles. Após escapar, estabelecem um novo acampamento, e Rhys pergunta se querem explorar o novo labirinto, o que eles fazem, pois novos labirintos são o sonho dos aventuradores. Então, entram no labirinto e Tama bufa sua defesa apenas por precaução, mas isso deixa Stella mais impulsiva e ela avança sozinha. Precisando controlá-la, Arya puxa uma nota que Vulcano fez para ela. Diz a Stella que não deve se separar e que poderá abraçar Tama uma vez. Stella aceita a oferta feliz e opta por cooperar. Naquele momento, uma luz vermelha fala pedindo que sigam-a para um tesouro. Mas quando ela as engana, Tama e as garotas são surpreendidas por macacos que parecem com a sua mãe feia. Com Stella como tanque, ela leva o dano enquanto Arya derrota o macaco com facilidade. De repente, as matas começam a se mover e falar, pedindo a Tama e as garotas que não saiam. Das matas, sai uma criatura de cabelos verdes, fada, e uma Tinkerbell de Walmart Lily. Quando Stella pergunta, Harry explica que são fadas que vivem em labirintos florestais. As duas fadas pegam Tama para mostrar esse gatinho algum amor, e elas acariciam Tama do topo da cabeça até os pés como se o possuíssem. Isso deixa Stella ciumenta, que merece uma sessão de amor cremosa com Tama. As fadas explicam que apenas queriam se tornar amigas com Tama, e para mostrar sua hospitalidade, mostram-lhes uma caixa de tesouro. Dentro, Arya encontra uma poção bonita, e agradecem as fadas por isso. Mas as fadas informam-lhes que há mais tesouros no labirinto, e que precisam recuperar uma chave localizada em uma árvore cercada por abelhas. O time vai atrás, e apesar dos melhores esforços das abelhas, eles facilmente derrotam esses insetos tolos e recuperam a chave. As fadas dizem a Arya que a chave abre o quarto-chefe do labirinto e que o tesouro está lá. Mas não querendo ser imprudentes, Arya quer que sua equipe retorne à cidade primeiro, o que irrita as fadas. Eles querem que Tama e as garotas derrotem o chefe para a emoção da aventura. Mas quando Arya se recusa, as fadas pedem para ir com elas à cidade. Chegando lá, as fadas ficam animadas, mas Arya as repreende, dizendo que, como fadas, são raras e muita gente as assediaria se tivessem a chance. No entanto, as fadas vão comer num vendedor sem se importar em pagar. Mas enquanto Eria paga, ela não fica brava com as fadas, pois sabe que elas não têm experiência na cidade. Mais tarde, elas mostram a poção a Rhys, que as informa que se chama Lágrima da Verdade, e quem a beber revelará seu segredo mais profundo. Nesse instante, as duas fadas invadem o local, e quando Rhys as vê, ele fica surpreso e muda seu tom, desculpando-se rapidamente sem qualquer explicação. Mais tarde, as garotas tomam banho juntas, e enquanto Tama observa, elas brincam de esconde-esconde procurando os peperones da área entre a névoa, fazendo barulhinhos felizes, o que nos faz desejar ser todos gatos.
Antes de dormir, Stella quer abraçar Tama, mas ele a rejeita. Contudo, por seu bom trabalho, Arya ordena que Tama deixe Stella o segurar. Tama obedece e Stella o acaricia feliz, como se ele fosse um... Enquanto isso, Vulcan está a caminho para apoiar Arya quando um sino toca e, por trás, um monstro esqueleto a ataca, mas ela o derrota facilmente. A facilidade a confunde, e quando ela olha para trás, vê alguém fugindo após persegui-la. De volta com Tama, ele e as garotas retornam ao labirinto e usam a chave para enfrentar o chefe, deixando as fadas fora da batalha. Ao entrarem, encaram um monstro e, como tanque, Stella lidera o caminho enquanto as outras atacam. Mas ele é quase esmagada, se não fosse por Stella, que a protege. Ela as encoraja a atacar enquanto defende, e usando sua força de dragão consegue manter o monstro imobilizado. Isso dá a Tama uma chance de usar sua bola de fogo. Ele imobiliza o monstro para dar uma abertura aérea, e ela usa sua velocidade e lâmina para derrotar o chefe. Após sua queda, um baú de tesouro aparece, e dentro há um pergaminho com um texto antigo. Quando Ariel lê, ela recebe uma melhoria, uma lâmina sagrada para seu arsenal. Ao saírem para procurar as fadas, encontram seus lanches espalhados no chão e as fadas sumidas. Enquanto isso, Rhys toca seu sino, o mesmo que Vulcan ouviu, e olhando uma foto de sua falecida esposa, pede que ela o espere pacientemente. De volta com Tama, ele e as garotas procuram as fadas, mas ao não encontrá-las, voltam para a cidade com o rabo entre as pernas. Encontram Vulcan na taverna esperando por elas e a informam do que aconteceu com as fadas. Elas planejam procurar pela cidade, mas antes de partirem, um velho esquisito aparece, exigindo sua atenção. Ele olha para os melões suculentos de cada garota antes de dizer que o Conde de Gladstone solicita a presença delas em seu palácio. Arya e Stella tentam mandar o velho se engasgar com uma salsicha, mas Vulcan as impede e afirma que elas irão com ele. E o velho as espera na carruagem. Elas perguntam por que ela aceitou o convite e ela diz que há um boato. Na carruagem, Vulcan as informa que há um boato de que o conde gosta de sequestrar garotas bonitas, e ela acredita que as fadas podem ter sido sequestradas por ele. Ao chegarem, encontram o conde, que parece um Mudge, e Boo mais feio, e ele declara que as garotas agora serão suas amantes. O velho lhes traz chá, e enquanto o conde insiste que bebam, as garotas hesitam. Contudo, Arya bebe mesmo assim enquanto Tama ativa sua magia de proteção em todas elas. E quando as garotas não desmaiam, o conde fica confuso sobre por que as drogas não funcionaram. Stella o levanta com raiva, perguntando onde estão as fadas, mas Arya a acalma, pedindo para não usar violência. No entanto, o conde começa a surtar, dizendo que essas garotas são demônios, e ele convoca seus guardas para eliminá-las. Enquanto Arya tenta acalmar a todos, o conde só quer se livrar dessas bimbos. De repente, um de seus homens o informa que a cidade está sendo atacada pelos mortos-vivos e que precisam evacuar. O conde o faz de bom grado, sem se importar com seu povo, mas Arya ordena que sua equipe ajude os moradores a não serem mortos pelos mortos-vivos. Na cidade, eles ajudam as pessoas a evacuar enquanto também lidam com os mortos-vivos. Em um beco, uma garotinha boba está prestes a ser morta por um esqueleto, mas Vulcan a salva e a carrega nas costas. Ela diz a Arya e Vulcan que precisam encontrar a pessoa que convocou os mortos-vivos e elas decidem se separar. Em sua busca, Arya e Vulcan ouvem um sino tocar e, ao segui-lo, encontram Rhys como o necromante mentor por trás disso. Ele lhes diz que quer vingança contra o conde que tirou a vida de sua esposa, e ele convoca um exército de esqueletos. Ele revela que é capaz de convocar tanto por usar os poderes das fadas, e Tama percebe que o sino é o que as tornou obedientes. Rhys drena ainda mais poder da fada, sem se importar com os apelos de Arya para que ele pare, e ele convoca o esqueleto do dragão da terra, o antigo corpo de Stella. Tama e Stella tentam atacar o dragão, e embora causem dano, o dragão cura suas feridas facilmente. Contudo, quando Arya ataca o dragão usando sua lâmina sagrada, ela consegue causar um dano irreparável, mas isso consome muita energia dela. Então, Tama diz a Stella que eles têm que ganhar tempo para Eria e salvar as fadas para que Eria possa usar todos os seus poderes de uma vez. Enquanto isso, os moradores se defendem quando Vulcan aparece com a garotinha boba nas costas, e ela está lá para dar-lhes apoio. De volta com Tama, ele e Stella atacam o dragão usando tudo o que tem, e com seus tentáculos Tama consegue salvar as fadas enquanto cria uma abertura para Eria. Com sua lâmina sagrada em mãos, ela parte para o ataque e os outros se juntam para ajudar, e eles acabam com o lagarto morto e burro e Rhys não consegue acreditar em sua derrota. E enquanto Eria tenta convencê-lo, ele ainda se recusa a parar até que o conde esteja morto. Contudo, quando ele toca seu sino novamente, apenas um dos esqueletos caminha em sua direção. E ao olhar de perto, ele percebe que é sua falecida esposa, Alysa. Ela se entrega totalmente à influência de Rhys e consegue fazê-lo desistir de sua missão e convencê-lo a expiar seus pecados antes de partir. Então, todos os esqueletos desaparecem e no dia seguinte, a cidade prepara uma guilhotina para a punição de Rhys. Antes disso, Arya faz uma visita ao conde, e quando ela lhe oferece chá, prometendo que seu leite doce está nele, o conde o bebe alegremente como um degenerado. Então, toda a cidade assiste Rhys e a guilhotina para ter sua cabeça cortada.
E antes que sua cabeça seja cortada, o Conde pergunta a Rhys sobre seu motivo. Rhys declara que quer vingança contra o Conde por tirar a vida de sua esposa. Mas de repente, o Conde admite alegremente na frente de todos que ele realmente tirou a vida de Alyssa. Ele começa a entrar em pânico, perguntando o que está acontecendo, mas Arya continua a questioná-lo sobre seus crimes, e o Conde admite como ele tem abusado das garotas na cidade. Arya lhes diz que ela adulterou o chá do Conde com as lágrimas da verdade, e toda a cidade espancou o Conde, revezando-se como em uma prisão. Depois, tanto o Conde quanto seu braço direito vão para a prisão, enquanto Rhys se livra de sua sentença de morte e vai para a cadeia em paz. Enquanto isso, Tama está ocupado fazendo coisas importantes, tomando banho com as garotas como um chá de culto. E as garotas se revezam lavando-o em seus melões, fazendo todos nós desejarmos ser ele. Na manhã seguinte, a turma retorna à cidade em ruínas, mas desta vez trazem as fadas para casa com elas. Ao chegarem à guilda, Anna e os outros aventureiros os parabenizam por expulsar o dragão morto-vivo de rank esse da existência, chamando-os de heróis. E Anna os presenteia com novas tags de aventura, com Arya subindo para a aventureira de rank A. Contudo, ao contrário dos outros, Vulcan rejeita uma promoção, alegando preferir uma vida tranquila. Anna também os presenteia com um agrado de Gladstone, barris de frutas em conserva, que Stella e as fadas ficam animadas para comer. Mas percebendo que vivem num quarto pequeno, Tama vê um problema de armazenamento. Arya sugere que Vulcan os guarde em sua casa, mas ela recusa, pois seu lugar está cheio de materiais com pouco espaço de sobra. Nesse instante, Anna sugere que, como Arya agora é uma aventureira de rank A e receberá pagamentos maiores, é hora de ela mudar de pequenos apartamentos para uma casa completa. Todos ficam animados ao ouvir isso, imaginando a perspectiva, e Arya concorda em procurar uma casa. No dia seguinte, visitam um corretor, e quando ele pergunta o que querem, o grupo pede uma casa com um banheiro onde possam se divertir, e um quarto ainda maior para que possam se revezar com o leite de Tama. Ele os leva a uma mansão perto da floresta, e lá o grupo fica satisfeito ao ver o que a casa oferece. Mas quando se trata do banheiro, ele lhes mostra, envergonhado, um banho ao ar livre, que é a razão pela qual a casa ainda não foi vendida. Contudo, em vez de não gostar, elas adoram a ideia de um banho ao ar livre, e Arya concorda em pegar aquela casa para si, dizendo a Tama que eles vão se soltar onde todos os vizinhos podem ver. Mais tarde, após ajudar na mudança para a casa, Stella tem sua chance de brincar com Tama, e ele relutantemente concorda, até ficando preso entre seus melões. Na manhã seguinte, Vulcan aparece com ingredientes de comida como presente de boas-vindas, e eles cozinham juntos para um banquete. Depois de encherem a barriga, o resto está dormindo, enquanto Tama está preso entre as garotas que sonham com ele, devorando suas gatinhas. Ele se levanta e, após a batalha anterior, Tama verifica sua habilidade, e o surpreende descobrir que sua forma de Behemoth tem um terceiro nível, o que o tornaria ainda mais forte. De repente, Stella aparece, também sem conseguir dormir, e pergunta o que ele está fazendo acordado. Ele inicialmente se recusa a responder, mas Stella o pressiona para contar o que está acontecendo, então ele o faz. Quando Tama explica que pode se transformar num Behemoth mais forte do que o que a derrotou, Stella não se assusta. Em vez disso, ela fica animada e implora para que ele se transforme agora e a encha com seu leite de Behemoth, até o perseguindo por isso. Na manhã seguinte, o grupo toma café da manhã junto, quando as fadas pedem a Arya para deixá-las cultivar mais plantas no jardim. Quando Arya concorda, elas usam sua magia de fada para fazer uma árvore crescer rapidamente, mas Vulcan as impede logo. Elas informam que o que estão cultivando é uma árvore-mundo que pode enriquecer os solos com seus poderes míticos e criar minerais raros, o que surpreende a todos. Vulcan pede que plantem árvores normais ao redor para escondê-la, e elas o fazem. Mas a árvore também resulta na criação de uma fonte da vida, que é água capaz de curar feridas ou doenças. Embora seja perigoso tê-las, elas escolhem mantê-las sem que outras pessoas saibam. Contudo, elas depois querem que as fadas sejam cuidadosas, pois não só sequestradores as raptariam por suas hurrás requintadas, mas também por suas habilidades. Elas discutem mais sobre seus materiais recém-adquiridos. E enquanto Vulcan quer desenterrar os materiais raros sob a árvore, ela revela que não pode e que apenas ferreiros de artefatos, o que ela não é, podem desenterrar e recuperar esses materiais. Nesse instante, Anna entra na casa e pede que elas saiam em uma missão. Ele as informa que um monstro forte apareceu no primeiro nível, que não é o nível delas, e ele precisa de aventureiros para cuidar disso. Enquanto as outras concordam em ir, as fadas sentem que serão um fardo, mas Tama, o gato Shed com o maior amanhecer, as informa que as protegerá, o que lhes dá permissão para ir. Então, elas entram na masmorra onde as fadas estão usando novas armaduras, e primeiro enfrentam goblins fracos. Com suas habilidades, as fadas derrotam os goblins facilmente, e Tama vê que elas são mestres em ataques de médio alcance, o que é uma adição perfeita ao grupo. Nesse instante, ouvem um rosnado de monstro e, ao investigar, encontram um troll de rank A, mas Stella as informa que algo está errado e que o troll está com medo.
Antes de lançarem um ataque, Eria pede a Tama para não se envolver, pois, após as batalhas anteriores, ela quer ver o quão mais forte ficou, e Tama concorda. As fadas iniciam seu ataque ao Troll, o que resulta apenas em raiva do Troll. Ele desfere um ataque contra as fadas, mas Stella o bloqueia usando seu escudo, e isso cria uma abertura para as outras. Como um grupo, elas atacam em uníssono, terminando com Arya usando suas lâminas sagradas para finalizar o trabalho. Após garantir que o local está seguro, elas voltam para casa e tomam um banho juntas pela cultura. Elas encontram um botão escondido perto do banho e quando as fadas o pressionam, a água fica ainda mais borbulhante, o que agrada as garotas e suas gatinhas. Enquanto observa seu grupo se unindo, Eria diz a Tama que, assim como a Santa da Espada Alicia protegeu sua terra natal, ela também quer proteger o que lhe importa, o fazedor de bebês de Tama e seu precioso grupo. Enquanto isso, na capital todos estão em pânico, pois os monstros têm agido de forma selvagem depois que os demônios reapareceram, e nas linhas de frente, a Santa da Espada, Alicia, está pronta para agir. De volta ao grupo, Ana anuncia que elas foram convidadas pelo Imperador para um encontro em seu palácio. E embora Arya não se sinta digna de encontrar o Imperador, Ana assegura de que tudo ficará bem. Enquanto Vulcan apoia a afirmação de Ana, ela tem um mau pressentimento sobre isso. No dia seguinte, o grupo está a caminho da capital, e elas passam dias na estrada antes de finalmente chegarem. Elas são recebidas pelos guardas que escoltam o grupo até o palácio. Mas enquanto as outras estão animadas com o encontro, Vulcan não está. Ao entrarem no palácio, elas encontram o Imperador Diesel e seu cavaleiro principal. Mas surpreende Eria que o Imperador já conheça Vulcan pelo nome, e que ela seja alguém importante. O cavaleiro Julius as informa que durante a guerra do Ragnarok contra os demônios, Vulcan esteve fortemente envolvida e foi uma heroína. Mas embora lhe tenha sido concedido o alto título de ferreira de artefatos, Vulcan pediu para ser uma ferreira comum como seu prêmio. Nesse instante, um portal se abre e dele sai Beelzebut, uma sagrada senhora demônio que se aliou aos humanos. Quando Arya fica nervosa ao vê-la, Beelzebut a repreende por isso lendo sua mente, pelo que Julius a adverte. Beelzebut revela que a razão de estarem ali é que a capital precisa da ajuda delas para combater a força demoníaca, os 4 demônios, e impedi-los de ressuscitar Namin, dos 7 grandes senhores demônios, que é capaz de ressuscitar o exército demoníaco. Tama se lembra de seu encontro anterior com um demônio, e embora perceba o quão perigoso é, ele e o grupo concordam em emprestar sua força para lutar ao lado de sua majestade. O Imperador as agradece pela ajuda, e elas iniciam sua conquista começando com Vulcan. Julius a ordena a fazer artefatos, armas poderosas que só são feitas por ferreiros de artefatos, e ele dá a Vulcan todos os recursos de que ela precisa. Então ele ordena que a equipe aprenda novas habilidades, enviando as fadas para treinar com Beelzebut e Stella para treinar com ele. Contudo, Julius tem alguém em mente para treinar Eria, e ele a leva para dentro de uma mansão onde o grande mago reside. Nesse instante, outra elfa loira e peituda aparece em vestes de maga, e Arya fica emocionada ao ver que é Alicia, a maga da espada que uma vez a salvou. Ela também reconhece Arya como a garota que salvou, mas quando Eria apresenta Tama a ela como um gato elemental, Alicia não se convence. Ela sente que outra pessoa deveria treinar Eria. Mas quando Eria lhe diz que é um sonho para ela treinar sob sua tutela, Alicia aceita o desafio. Então o treinamento começa, e enquanto Eria usa suas lâminas sagradas, Alicia saca uma espada de madeira. Contudo, apenas com sua pura aura, Eria sente-se aterrorizada pela pressão de Alicia, até imaginando-a sendo esfaqueada. Mas com bravura, ela ataca Alicia com tudo o que tem. Alicia desvia, mas declara que Arya passou em seu teste, afirmando que apenas os bravos merecem ser treinados por ela. Enquanto isso, Vulcan trabalha duro criando os artefatos, e cada ferreiro trabalhando fica maravilhado com o quão incrível ela é em fazê-los. As fadas estão treinando sob Beelzebut, que as ordena a ler livros, mas a demônio pode ver o quanto de mana há dentro das fadas. Stella está duelando contra Julius, que se recusa a lutar a sério com ela. Mas apesar de Stella usar sua força de dragão, Julius a derruba facilmente no chão e a repreende, dizendo que ela precisa começar a usar o cérebro. De volta com Arya, Alicia lhe diz para fazer uma pausa. Nesse instante, Vulcan aparece e abraça Alicia, pois são velhas amigas, e Arya aponta o quão próximas elas são. Alicia informa a Arya que elas se conheceram quando seu mestre, o Grande Mago, a acolheu. De repente, Alicia começa a surtar, falando sobre o Grande Mago e como seu Dingaling majestoso a fez gritar, antes de puxar Arya para fofocar mais sobre o Grande Mago no banho. Mais tarde, todas tomam banho juntas. E quando Beelzebut as informa que ela e Alicia são ambas esposas do Grande Mago, todos ficam chocados. Stella aparece e declara que quer ser o mesmo para Tama, e as garotas discutem sobre quem será a primeira esposa a montar no bastão de Tama.
No jantar, elas comem um bife de hambúrguer feito por Alisha, e ela as informa que o grande mago a ensinou a receita, pois ele é da terra do Japão, o que ninguém sabe. Naquela noite, enquanto todos dormem, Tama dá um passeio sozinho quando Alisha aparece. Ela lhe pede para proteger os outros quando chegar a hora e revela que sabe que Tama é um Behemoth, o que o surpreende, mas o surpreende ainda mais saber que ela propositalmente mantém segredo sobre isso. No dia seguinte, elas continuam treinando, e durante seu duelo com Stella, Julius nota algo. Ele se desculpa, pois debaixo dele há ovos em um ninho, e ele sabe que Stella os tem protegido inconscientemente durante o duelo. Ele elogia Stella como alguém forte, mas lhe diz que, ao contrário dela, que não precisa de motivação para ser forte, Arya precisa. Mais tarde, todos conseguem suas habilidades recém-adquiridas através do treinamento, exceto Arya, que ainda está lutando. Ela implora a Alicia para continuar a treiná-la para que ela também possa adquirir sua habilidade. Mas Beelzebub aparece com más notícias e declara que o treinamento acabou. De volta ao palácio, ela anuncia que os 4 demônios surgiram em diferentes locais, e enquanto 2 deles estão sendo tratados, os outros 2 precisam ser tratados por elas. Ela lhes diz que um demônio está na terra natal de Alisha, e embora ela já esteja aposentada, Alisha concorda em defender sua terra natal. Beelzebub lhes diz que o outro demônio está em ruínas, o que surpreende o grupo ao saber que está em sua cidade, perto de onde vivem, mas Arya se sente confiante sobre suas chances e anuncia que elas vão derrotar esses demônios para proteger seu lar. Depois elas chegam ao labirinto onde um dos 4 demônios está localizado, e com seu apoio extra elas entram. Encontram monstros de baixo nível lá dentro, e após todo o treinamento que suportaram, Arya e o grupo querem testar seus poderes e os artefatos de Vulcano. Arya e suas lâminas, Stella como tanque e as fadas com sua magia facilmente dominam os monstros de baixo nível sem suar a camisa. Ao avançarem mais no labirinto, elas enfrentam monstros mais fortes, mas a equipe de apoio ordena que a equipe de Julius e Arya continue seu foco nos demônios enquanto elas cuidam dos monstros, então elas continuam a ir mais fundo no labirinto. Eles encaram uma porta destruída, e enquanto Stella sente o perigo com seus sentidos dracônicos aguçados, Tema lhes concede alguma proteção antes de prosseguirem para o interior. Lá, eles se deparam com Vizago, um dos 4 demônios, que consegue sentir a aura heróica deles a uma grande distância. Ele invoca seus 2 monstros, Ciclopes e Orthrus, e os comanda a aniquilar os heróis enquanto ele retorna ao reino demoníaco. Mas Julius o detém, impedindo-o de prosseguir. Ele então ordena aos heróis que lidem com os monstros enquanto ele próprio se encarrega de Vessago. Os heróis iniciam o combate de forma bastante promissora, com Toma e Arya enfrentando Orthrus e Stella, e os demais encarando Cíclopes. Mas, diferentemente deles, Vessago está dominando Julius completamente, como se Kendrick estivesse passeando com Drake. Com Julius completamente neutralizado, como um fraco sem forças, Vassago aprimora seus monstros, tornando-os ainda mais poderosos, e então retorna ao reino demoníaco, deixando-os para aniquilar os heróis. Eiria e toda a sua equipe se esforçam imensamente para lutar contra as criaturas. E quando Taimar percebe sua mestra elfa de seios fartos em sérios apuros, ele não tem outra opção senão se transformar em sua terceira forma colossal de gigante. Enquanto isso, Alisha derrota sem esforço os monstros em seu labirinto, e ao encontrar outra criatura demoníaca em toda a sua imponência no banho, ela a reconhece como o mesmo demônio que havia derrotado há muitos anos. No entanto, o demônio declara que Alisha jamais conseguirá derrotá-la como fez anteriormente, e se transforma em um imponente dragão. Mas, enquanto ela tagarela sem parar, Alisha, com facilidade, decepa sua estúpida cabeça de lagarto, triunfando em seu confronto. De volta com Tama, todos estão em completo choque ao vê-lo em sua forma colossal de gigante. Mas em vez de sentirem medo, eles o consideram uma besta assustada que na verdade não é maligna. Os monstros percebem que não conseguirão derrotar esse gigante, então ambos sacrificam suas próprias vidas e utilizam toda a sua força vital para tentar aniquilar Tama. O Ortho dispara fogo infernal contra Tama, que precisa contra-atacar para contê-lo, mas isso deixa Tama vulnerável ao ataque do Cíclopes, o que certamente o enviará para o inferno. No entanto, Stella avança com seu escudo maciço, e embora Vulcan lhe diga que ela não sobreviverá, Stella não se importa em sacrificar sua vida. Stella ativa todo o seu poder dracônico e olha para cada um dos membros de seu grupo, dizendo-lhes que os ama profundamente a todos. Ela recorda como era um dragão solitário, aprisionado na escuridão, até ser derrotada por Tama, transformada em humana, e então viveu os momentos mais felizes de sua vida ao lado de Tama e sua equipe. Quando o ataque a atinge em cheio, ela o contém com seu escudo, mas está lentamente cedendo à força. Contudo, à margem da batalha, Iria se recusa a permanecer inerte e desperta sua armadura de enredo, uma habilidade especial que purifica todo o local e derrota completamente todos os seus inimigos. Em seguida, enquanto estão celebrando, Tema subitamente sente sua mana enlouquecer e retorna à sua pequena forma de gato, caindo para se deitar sobre os fartos melões de Arya. Arya, emocionada, abraça Stella, posicionando Tama carinhosamente entre os seios de ambas. Enquanto isso, Vessago consegue sentir a derrota de seus monstros, e embora não consiga acreditar que os humanos tenham sido capazes de vencê-los, ele ainda guarda mais planos em sua manga. De volta ao castelo, o Imperador os parabeniza pela vitória, mas os informa que, segundo a profecia, Vessaga conduzirá o exército demoníaco à terra natal dos Elfos.
Arya sabe que Vesaga estava visando a Pedra Filosofal, não a de Harry Potter, e Alisha os informa que Vesago planeja utilizar a Pedra Filosofal para ressuscitar o Lorde Demônio. Mas Arya e sua equipe se recusam veementemente a permitir que isso aconteça, então eles partem rumo à terra natal dos Elfos, um lugar onde os melões são ainda maiores e mais fartos que os de sua própria mãe. No caminho, ele recorda seu passado, de quando os demônios atacaram sua terra natal, Lumanis. Mas quando a situação parecia desoladora, ela foi salva pelo gato elemental, Léo, e pela Santa da Espada, Alisha. No presente, Arya sente-se bastante ansiosa com a iminente batalha em sua terra natal, mas Tama e os outros a animam, garantindo que estarão sempre ao seu lado. Anna surge com seu estilo impecável, dizendo que sua capa o faz sentir como Elsa, a Rainha do Gelo, mas os outros sabem que esse sujeito atrevido está ali apenas para encontrar o Capitão Cedric. Alisha acalma Arya, afirmando que ela não é mais fraca, e a recorda da nova habilidade que conquistou, a Excalibur, que Arya planeja usar caso seja necessário. Ao chegarem a Luminis, são recebidos pela imponente visão da gigantesca árvore sagrada, que Eria lhes informa ser extremamente poderosa e ter zelado pelos elfos desde antes de seu próprio nascimento. São calorosamente recebidos pelo chefe dos elfos, Elven, que dá as boas-vindas a Eriha e a toda a equipe por sua presença. Ele expressa sua gratidão a Alisha por tê-lo salvado em uma ocasião anterior, e Alisha prontamente desvia o foco para a situação atual das defesas da vila. Elven os informa que trouxe reforços de outras aldeias, liderados pela Amazona com um Paolho, Giujona, e quando Estela a avista, ela comenta com Tama que aquela é uma mulher muito forte. Ao passarem pela vila, os elfos aplaudem efusivamente sua chegada, dando as boas-vindas a Ariha de volta ao seu lar. Mas as fadas, encantadas com a beleza do local, decidem explorar por conta própria. Elas correm para a floresta, onde são confrontadas por uma cavaleira, Fionn, e seu gato elemental, Léo, que exige que as fadas expliquem quem são. Nesse exato momento, Eria e os outros os alcançam, e quando Eria avista Fionn, elas se cumprimentam calorosamente, expressando o quanto tempo havia passado desde a última vez que se viram. Depois que as fadas são repreendidas por terem fugido, Tom reconhece Léo, o gato elemental, e Léo subitamente rola no chão, mostrando sua barriga, o que surpreende Fionn ao ver o sempre orgulhoso Léo se expondo daquela maneira. Tom percebe que Léo era, na verdade, o gato elemental que havia salvado Erika em uma ocasião, então ele se junta a ele, rolando no chão para demonstrar seus respeitos, e as fadas também entram na brincadeira. Em seguida, Arija se une aos líderes para discutir as estratégias, e enquanto Gullius expressa preocupação com a defesa dos elfos, Elven demonstra que a vila está muito bem preparada para enfrentar os demônios, e que o poder de fogo adicional das Amazonas será de grande ajuda. Arija expressa que desconhecia a existência de uma equipe das Amazonas, e Elven revela que ela foi formada apenas no ano passado, tendo como capitã alguém que Arija conhece muito bem. Para a grande surpresa de Arija, trata-se de sua própria mãe de seios fartos, Leona, que agora é a capitã das Amazonas. E quando Arya questiona como essa loucura toda aconteceu, Leona revela que logo após Arya ter deixado a vila, ela descobriu durante o treinamento que possuía poderes extraordinários. Enquanto isso, Stella e os outros aguardam pacientemente o término da reunião de estratégia quando alguns aldeões surgem, perguntando se eles são realmente tão fortes. Vulcan os assegura de que são tão poderosos que até mesmo Saitama seria facilmente superado por eles. Mas Stella revela que possui um lutador ainda mais forte em Tama, que Vulcan ainda recorda como um monstro forte e gracioso que o salvou. De volta com Eria, Elven a conduz, juntamente com os outros, ao local onde a Pedra Filosofal está guardada, levando-os até a Árvore Sagrada, onde uma entrada secreta é revelada. Ele pede que as Amazonas permaneçam de guarda enquanto os demais entram, mas Alisha sente uma forte desconfiança em relação à Duzona. Ao se aproximarem da Pedra Filosofal, ficam maravilhados com sua imensa magnitude, mas Elven, utilizando um bastão, demonstra que a pedra está protegida por uma barreira extremamente poderosa, permitindo que eles se concentrem mais na batalha e menos na própria Pedra Filosofal. Mais tarde, Arya leva sua equipe para sua casa, onde Vulcan tem a oportunidade de ver de onde Arya herdou seus fartos melões. Leona se oferece para cozinhar para todos, mas antes de iniciarem o banquete, Arya pede para ter uma conversa franca com sua mãe, olho no olho. Em seguida, Leona e Arya desfrutam de um momento de mãe e filha, tomando banho juntas, enquanto Tom se diverte com a cena. E Arya expressa sua total discordância com a mãe se juntando à batalha. Leona então conta à filha como a observou por toda a vida, sempre acreditando em seu sonho, e revela que seus poderes surgiram de seu desejo de proteger seu lar, exatamente como os de sua filha. Ela pede que, assim como ela sempre cuidou da filha, a filha também cuide de sua mãe. Tama expressa com convicção que protegerá Leona, e ao ouvir isso, Leona acaricia Tama carinhosamente, o que ele claramente aprecia. Hariha concorda que Leona se junte à batalha, e elas se abraçam com carinho, enquanto Tama tem a chance de experimentar o paraíso em um de mãe e filha. Naquela noite, enquanto Arya está adormecida, Tama tenta escapar de seu abraço, fazendo-a emitir sons de prazer, dizendo que sua forma de besta pode dominá-la a qualquer momento. Nesse instante, Alisha, ainda acordada, expressa o quão profundamente grata ela é por Tama, por proteger Ariha, e revela que ele tem sido o principal assunto das cartas de Ariha para casa. Ela pede a Tama que continue protegendo Ariha, e ele, de bom grado, concorda, dedicando sua própria vida a essa missão. Enquanto isso, Yujona planeja trair os elfos, mas Alisha surge para detê-la, afirmando que sabe que Gudjona é uma espiã demoníaca. Com total facilidade, Alisha derrota Gudjona, pondo fim à sua tentativa.
Mas, sem que ela soubesse, a coruja de Dil-Jona os observa atentamente e envia uma mensagem de volta a Vassago, informando a localização exata da Pedra Filosofal. No instante seguinte, Vassago envia seus demônios através de um portal diretamente para a vila, e eles abrem fogo contra o local, causando um caos generalizado. Alicia utiliza seus poderes para criar um escudo que bloqueia os ataques demoníacos, e quando os demônios tentam se aproximar da barreira, todos caem. Enquanto isso, Julius reúne seus soldados, proferindo-lhes o inspirador discurso de Aaron Smith e os envia para proteger a vila. Todos se dividem para guardar cada entrada, e antes do início da batalha, Tommen concede à sua equipe uma armadura de enredo, aumentando significativamente sua defesa para o combate iminente. A equipe contra-ataca os demônios, começando com Vulcan e seu martelo, Stella atuando como tanque, as fadas com sua magia feérica, e uma combinação de ataques entre a velocidade diária e os diversos golpes de tema. Nos outros portões, todos lutam bravamente, incluindo Ana, que, em sua túnica, utiliza magia de gelo para derrotar seus inimigos com grande estilo. Quando alguém tenta atacá-lo pelas costas, Cedric, seu amado, o salva da morte e, como um casal, eles unem forças por amor e eliminam múltiplos inimigos. No outro lado do campo de batalha, os demônios cercam Leona, pensando que ela é apenas uma elfa fraca com seios fartos. Mas, para a surpresa deles, ela se lança com toda a força para derrotá-los, utilizando seus poderes. Vendo seu exército em desvantagem, Vassago calmamente invoca uma besta e a monta. A besta alça voo pelos céus e, em um único ataque, perfura a barreira de defesa de Alicia. Quando o exército tenta abatê-la, a criatura destrói facilmente suas armas, forçando Julius a ordenar a retirada de seus homens. No entanto, Alicia permanece calma diante dessa besta e deposita toda a sua fé em Aeria e Tama. Com a criatura nos céus, Tama equilibra o campo de batalha, transformando-se em sua forma colossal de gigante, e com Aeria montada nele, eles partem em perseguição a Vassago. Eles inicialmente conseguem acompanhar Vassago e sua besta, mas, usando de sua astúcia, Vassago utiliza um portal para surpreender Tama, quase atingindo Eiril. Isso cria uma abertura para Vassago, que então avança para dentro da árvore sagrada a fim de recuperar a Pedra Filosofal, mas Tama rapidamente se recupera para persegui-lo. Vassago confronta a barreira que protege a pedra, mas com a ajuda de sua besta, eles utilizam força bruta e conseguem obter a pedra com sucesso. Quando Tama e Aeria chegam, já é tarde demais, e no momento em que a besta engole a pedra, ondas de choque se espalham por toda a cidade, seguidas pela morte da árvore sagrada. Vassago rapidamente empreende sua fuga, mas Aeria consegue se agarrar à besta, recusando-se a interromper sua perseguição para recuperar a pedra. Vassago abre um portal de volta para seu mundo, declarando com grande alegria a ressurreição do Rei Demônio. E quando Tama deseja atacar a besta, ele não consegue, pois Aeria está montada nela. No entanto, pouco antes de atravessarem o portal, Aeria diz a Vassago que ele jamais vencerá contra o verdadeiro poder da amizade. Então Aeria deliberadamente se joga da besta em queda livre, dando a Tama uma abertura perfeita para retaliar. Ele lança um ataque de fogo, que é confrontado pelo próprio ataque da besta. Mas, enquanto Tama está dominando a criatura, Aeria aproveita a oportunidade para atacar usando sua habilidade especial, a Excalibur, que envia Vassago para um... Com sua derrota, os demônios recuam para o local de onde vieram. E enquanto Aeria cai, Tama a ampara e recupera a Pedra Filosofal, e ela lhe diz que sabe que ele está sempre ali por ela. Naquela noite, a cidade celebra sua grande vitória com um banquete e uma festa que dura a noite inteira. Com sua imensa contribuição para a vitória, Alicia sugere que Aeria e Tama sejam agraciados com títulos heróicos, e ela os nomeia a Lâmina Sagrada e a Besta Sagrada, o que faz Aeria se emocionar profundamente. Leona e os demais os parabenizam, celebrando o nascimento das lendas daquela noite memorável. Quando o grupo retorna para casa, eles recebem uma calorosa recepção de heróis por parte do povo, com Aeria sendo o centro das atenções. Naquela noite, como de costume, o grupo toma um banho relaxante todos juntos. Mas depois de ver o quão imenso Tama pode se tornar, todas as garotas o cobiçam abertamente, pedindo para ele as procriar e ser o pai de seus filhos. Contudo, para Tama, ele vislumbrou uma vida que é perfeita para si, a de um gigante que protege sua princesa elfa aventureira. Comente abaixo Besta Sagrada e Melões Sagrados, se você assistiu ao vídeo até o final. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo.